Está no ar mais um Giro Geral, Web TV, feita para você. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Sucesso. Hoje nós temos aqui um cirurgião oncológico que vai falar sobre câncer, que é a área dele. Mas a gente vai entrar num assunto que é muito importante, que são os tipos de câncer que vem mais crescendo no Brasil. Doutor André Genaro, prazer ter o senhor aqui. A primeira pergunta que fica é, o câncer, ele é um mal tão grande mundial, na população geral, mas existe um tipo de câncer que cresce na linha, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, que vem crescendo assim de uma forma absurda e que isso causa um grande susto na área de vocês? Bom, Carlos, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, o câncer, de uma forma geral, realmente vem aumentando sua incidência e a mortalidade a cada ano. 2003 assumiu a segunda causa de óbito por doenças no mundo e no Brasil acompanha essa tendência, tanto na mortalidade quanto na incidência dos mais incidentes. Dentre os mais incidentes, que vêm a cada ano aumentando, a gente tem os cânceres de pele, não melanoma, aí cânceres de mama, próstata, os cânceres do trato gastrointestinal e o câncer de pulmão, entre os principais. Né? Então, sim, a incidência realmente a gente observa que o Brasil acompanha a tendência mundial, principalmente também pela exposição dos fatores de risco. O que dizem, né? A gente vai até esclarecer isso agora, a gente escuta falar que a gente já nasce com um câncer, com essa célula, alguma coisa assim. É o que a gente escuta falar. Isso é verdade e com o tempo a gente desenvolve, algumas pessoas desenvolvem, outras não? Não, Carlos, a gente... É o que a gente escuta falar, então vamos já esclarecer isso, né, para quem está em casa também. O câncer é uma doença que depende de uma condição sine qua non para sua existência, que é a mutação celular. Essa mutação ela pode acontecer precocemente, então a gente tem câncer na infância, né, ou ela acontece, na sua maioria das vezes, tardiamente, após os 60 anos. Essa mutação acontece por vários os fatores de risco. Dentre os principais, a gente tem exposições a agentes que são carcinogênicos, agentes químicos, físicos, radiação, algumas doenças crônicas, mutações hereditárias e a própria idade, Carlos, que é uma somatória de todos eles. Com a idade, a gente vai somando todos esses fatores de risco. Além disso, existe uma claudicação do nosso sistema de defesa. Então, respondendo a sua pergunta, não. A maioria das pessoas não terão câncer ao longo da sua vida. Estima-se em torno de 6%, isso vem crescendo. Ao longo da sua vida pode ser o risco de ter câncer. Gente, eu fiz essa pergunta porque muito se fala isso, a gente já nasce com essa doença e com o tempo algumas pessoas desenvolvem. Então foi esclarecido aqui. E outra coisa que as pessoas falam muito, comida industrializada. O consumo alto, né, tem vários fatores dentro da comida industrializada, isso pode alavancar a doença. Fato ou fake? Fato, né? Uma das causas do câncer são as substâncias químicas, que estão embutidas em alguns alimentos industrializados, dentre eles os enlatados e os embutidos. Então, essas substâncias estão altamente concentradas. E esses pacientes que consomem diariamente esses alimentos tidos como ruins, sim, correm o risco de ter mais câncer ao longo da sua vida. A gente estava falando que isso vem crescendo mundialmente, né? O Brasil já está aí no topo do ranking, entre os 5 países mais têm a doença no mundo. Existe uma forma de prevenir para que você futuramente não venha a desencadear uma doença? Por exemplo, uma atividade física, uma comida mais saudável. Tem uma fórmula para que você tente evitar a doença ou não? Sim, isso é importante a gente destacar isso. O câncer, existem as medidas de prevenção e existem as medidas de detecção precoce. A medida de prevenção é aquelas medidas gerais de orientação geral. Tenha uma vida saudável e envelheça com saúde. Então, evitar a obesidade, não fumar, evitar o uso de bebidas alcoólicas em excesso, procurar atividade física regularmente, praticar atividade física regularmente, se alimentar bem, com alimentos aí não muito industrializados,
e, obviamente, se cuidar de toda forma. Evitar o sol, a exposição solar intensa, usar o protetor solar. Então, são medidas de prevenção contra a doença. Então, que a população entenda que viver saudavelmente não previne só as doenças de fundo cardiovascular, mas sim também contra o câncer. Tá falando agora de sol. O melanoma, ele vem crescendo demais no Brasil, é algo preocupante? Bom, melanoma é o terceiro tipo de maior incidência de câncer de pele. Em torno de 4 a 5% dos cânceres de pele são melanomas. Ele tem uma incidência maior, principalmente sul, sudeste, né, onde existe sim uma correlação entre o tipo de pele e a incidência solar. Na nossa região, particularmente, eu analiso que existe uma incidência até relativamente alta de melanoma. Eu vejo isso na prática clínica, não só a nível privado como público. O melanoma, ele tem vários os riscos, né? Então, tipo de pele, a presença de nervos, até fatores hereditários. Então, é um câncer que precisa sim ter atenção. Quando ele é muito fininho, inicialmente, ele se comporta como um câncer não agressivo, mas quando ele já é mais espesso, aí sim é um câncer com agressividade aí importante. O senhor trabalha no Hospital HR ali, né? O senhor atende ali. A incidência ali de pessoas com câncer é alta? Sim, o hospital regional, tanto o hospital regional, o Hospital de Esperança, são hospitais que drenam os pacientes já com doença, com câncer, enfim. Então, o hospital regional, ele é um hospital que é o hospital de referência para toda a região do Oeste paulista. E realmente a gente vê uma incidência enorme de câncer de pele. E todos os tipos, os principais. Então a gente observa isso, porque nossa região também, a gente é uma região rica de trabalhadores rurais, que são muito expostos ao sol, peles do tipo 1, 2, né? Então, infelizmente, sim, a realidade da nossa região, a incidência de câncer de pele é muito alta. Bacana a gente falar da nossa região aqui. A gente tem o HR, que é um mega de um hospital. A estrutura do hospital do HR é muito boa, né? Sim, é um hospital fantástico. É referência? Né? O hospital regional é referência para toda a nossa região do Oeste Paulista, para todos os tipos de doença. Né? A gente tem lá tratamento de câncer, doenças cardiológicas, neurológicas, infantis. Enfim, o hospital é um gigante, né? De atendimentos somados, o hospital regional com o AME de Presidente Prudente são mais de 1 milhão de atendimentos anuais. Então, realmente é um gigante. Eu me sinto muito honrado em fazer parte da equipe do Hospital Regional. Nós temos a nossa unidade de oncologia lá inaugurada no início de 2014, né, e já temos mais de 6.600 pacientes cadastrados. Nossa, é muita gente, né? Gente, a gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente vai continuar com esse assunto, porque é algo que eu gosto de frisar. Câncer não é brincadeira, você deve prevenir. E a gente, no intervalo comercial, eu vou conversar um pouquinho com ele aqui, vocês não vão estar vendo, mas eu vou buscar algumas informações que são muito importantes para você que está em casa. Então não sai daí rapidinho, é o tempo de você pegar uma água, um café ou uma cerveja, não importa o que você vai tomar aí, a gente já volta, mas não sai daí que tem muita informação ainda para vir, tá? Rapidinho. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin. Multicolchões Gazinha em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com o selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939.
Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Olá, já estamos de volta e vamos continuar abordando o assunto câncer. Doutor, pandemia. Entrou a pandemia, muita gente deixou, né, de procurar o atendimento, até com medo, né, de se contrair uma doença lá dentro, que é o Covid. As pessoas ficaram, meio que entraram em pânico. Isso acabou resultando num diagnóstico um pouco mais demorado. Como é que decorreu isso na pandemia dentro dos hospitais? Bem, Carlos, passamos realmente por momentos muito difíceis no mundo inteiro, Brasil também. Então, períodos de que nós tivemos que dar, vamos dizer assim, um atendimento maior a pacientes que eram mais críticos, né? Então, muitos atendimentos ficaram aí fechados, né, temporariamente, como unidades básicas de saúde, né? Até atendimentos dentro de hospitais de referência, com ambulatórios de especialidades. Isso realmente impactou muito no atraso do diagnóstico. Também tem esse lado que você comentou, o paciente muitas vezes não queria procurar um serviço de atendimento médico, com medo, né, de se contaminar. E a gente observa uma situação dentro da oncologia preocupante. Pacientes que ficaram sem diagnóstico estão sendo feitos agora, e as doenças, ou de uma forma o câncer, a doença vem chegando num estágio mais avançado. O câncer se alastra muito rápido? Isso depende, Carlos, depende do tipo. Nós temos mais de 100 tipos diferentes de câncer no nosso corpo. Cada qual responde com uma doença diferente, né? Cada um tem a sua característica. Tem cânceres que têm um prognóstico aí reservado só pela característica da onde ele nasceu, vamos dizer assim. E cânceres que crescem muito lentamente, que têm a chance de se espalhar baixa. Então isso depende de cada tipo, né? Depende do tipo histológico, do subtipo, o grau da doença, se ele apareceu aí em jovem, em idoso, enfim. São vários os fatores que podem contribuir com isso. Agora nós vamos entrar num tabu. Para você que é homem que está em casa, já passou dos 40, 50 anos, você já fez o exame de toque? Meu amigo, a gente vai falar sobre isso, que é muito importante. Câncer de próstata. Os homens têm um tabu violento, eles relutam por um preconceito tão idiota, porque, gente, é um exame tão simples que isso pode custar a sua vida. Eu não vou fazer porque ninguém vai pôr a mão em mim. Isso é preocupante, né? Sim, é preocupante. Isso já vem sendo vencido, né? Esse tabu aí existe ainda, não tem como dizer que não, mas as campanhas de prevenção, as campanhas de orientação, né, o Novembro Azul, por exemplo, isso vem ajudando a quebrar esse tabu, e muitos homens estão procurando o serviço de atendimento para fazer o seu exame de prevenção, né, que é o exame, associa-se um exame de sangue, né, que é a dosagem do PSA, e o exame físico, que é o exame de toque. É importante porque ele consegue identificar alteração na próstata, muitas vezes inicialmente, e a gente consegue o diagnóstico chamado precoce da doença. O câncer de próstata é o segundo câncer de maior incidência, perdendo apenas para os cânceres de pele não melanoma, e é o segundo câncer em mortalidade, ainda aqui no Brasil perdendo para o câncer de pulmão.
mas está muito próximo, né? Porém, é um câncer que tem uma cura muito grande se diagnosticado precocemente. Então, se a gente conseguir diagnosticar a lesão inicial e ela, na maioria das vezes, é imperceptível, é assintomática, a chance de cura com tratamento ultrapassa 90%. A pessoa que está em casa e não sabe que tem o câncer de próstata, está em início e tal, quais são os principais sintomas para a pessoa desconfiar e buscar uma ajuda médica? Bom, sinais e sintomas de alerta no homem com câncer de próstata. Já a dificuldade urinária é um delas, né? O paciente, na sua imensa maioria, ela está relacionada aí com a hiperplasia de próstata, mas também pode estar relacionada com câncer na próstata. Mas por quê? Ela prende a... A doença vai crescendo e vai comprimindo a uretra e o paciente vai tendo essa dificuldade urinar. Além desses sintomas urinários, o paciente pode ter sangramento na urina, né? Então, é um outro sinal de alerta, além do câncer de próstata, o câncer de bexiga. Então, todo sangramento na urina em homens idosos aí, ele é um sinal de alerta. Então, precisa procurar um serviço. Dores ósseas, dores na bacia. Então, são sintomas aí, muitas vezes, de doença mais avançada. Então, alguns sinais e sintomas que alertam, muitas vezes, a presença já de uma doença mais avançada. Mas a maioria absoluta da doença inicial é assintomática. Então, quando a pessoa já começou a sentir alguma coisa, já está no estágio... Pode ter uma doença um pouco mais avançada ou ter associações. O paciente tem hiperplasia de próstata e ali um foco cancerígeno assintomático também. Entre o exame PSA e o exame de toque, você vai no médico, qual o mais preciso? Bom, a precisão é a somatória deles. O mais importante disso, a gente não falar da precisão em si, da somatória dos dois. Então, é importante que homens, a partir dos 40, 45 anos de idade, procurem um serviço médico especialista e faça aí o seu exame regular, né? O exame de PSA e toque, eles se completam, por isso a importância dos dois. Mas se o homem fala assim, eu quero ter algo um pouco mais preciso e der preferência para fazer o exame de toque, ele pode fazer sem fazer o PSA. Ou não? Na verdade, são os dois que são analisados, né? Então, o profissional vai orientar. O valor do PSA é importante também como parâmetro para identificar, por exemplo, um PSA com uma subida muito rápida. Ele pode indicar uma inflamação, uma infecção, mas também um câncer de próstata, né? Então, por isso, a importância também do PSA. Um toque, por exemplo, normal e um PSA normal, dá mais a tranquilidade, por exemplo, de acompanhar esse paciente a cada ano, uma vez por ano. Um toque alterado ou um PSA alterado, aí sim, deve ser feito um exame mais apurado, por exemplo, um exame de imagem. Então, para você que está aí, agora a gente vai falar como é a cirurgia. É uma cirurgia bem complicada de próstata? A cirurgia de próstata, ela vem evoluindo muito, né? Antigamente se fazia muito aberta, hoje se faz a cirurgia videolaparoscópica e a robótica, né? Então, com um efeito de recuperação muito mais rápido. Então, as cirurgias de próstata hoje, elas são mais... elas acompanharam a modernidade da medicina. Então, a gente tem o procedimento videolaparoscópico, a robótica, ainda não é uma realidade no nosso interior, mas procedimentos que o homem se recupera rapidamente, né? Então, dentro da vertente do tratamento, a cirurgia é uma delas e a radioterapia também, a rádio entra como uma outra vertente de tratamento. Qual a diferença de químio e de rádio? Bom, a químio é uma medicação que a gente faz na veia, a gente dá um comprimido para o paciente, pode ser endovenoso, pode ser via oral. E a quimioterapia, ela age sistemicamente, ela age no corpo, na maioria das vezes causando uma reação de imunossupressão e diminui as células tumorais, e ela tem uma ação sistêmica. A radioterapia, ela é um efeito local, é uma radiação que a gente utiliza através de uma máquina, na maioria das vezes a radioterapia externa, e pela energia
do fator de radioterapia vai lá e vai matar as células tumorais com efeito local. A gente vai para o intervalo comercial e a gente, na volta, a gente vai falar sobre a tecnologia na medicina. Isso é importante para que você entenda como são feitos os procedimentos. Não sai daí que é rapidinho. Multicolchões Gazinha em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com o selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Já estamos de volta. O nosso diretor aqui de imagem, ele veio aqui pedir para que eu fizesse uma pergunta. Não sei se é uma preocupação dele, mas vamos lá. Tá tudo bem, Sampaio? Ele veio falar um tabu sobre o tratamento e a impotência. Acontece ou não? Sim, acontece, pode acontecer. Ela pode ser temporária ou não. Mas isso vem diminuindo bastante, né? Com a modernização do tratamento, isso vem diminuindo. Tanto com a radioterapia quanto com a cirurgia, existem efeitos que são adversos, né? Todo procedimento. Mas com a melhoria da medicina, com as técnicas, isso vem realmente diminuindo bastante. Sampaio, pode ficar tranquilo, viu? A tecnologia chegou na medicina para melhorar o atendimento tanto, vamos falar, mais humanizado e como da parte de vocês, cirurgiões. É muito importante a tecnologia dentro do tratamento de vocês? Bom, a tecnologia, ela mudou a medicina, né? Então, assim, a era moderna da medicina, sem tecnologia, nós não teríamos aí antibióticos, quimioterápicos, né? Dentro da cirurgia, idem. Então, a tecnologia veio para somar muito. As novas técnicas cirúrgicas, aprofundamento da anatomia, aparelhagem como a videolaparoscopia, robótica, enfim, tudo isso vem contribuindo com a melhora substancial da cirurgia oncológica como um todo. A história da cirurgia oncológica, ela realmente tem um divisor de águas, né, com a modernidade da medicina e antes dela. Então, com a descoberta, por exemplo, da anestesia, descoberta dos princípios de asepsia, antisepsia. Então, isso veio aí alavancar aí a medicina. Depois, aí começou a nossa era moderna, descoberta
do sequenciamento genético, e dentro da era moderna nós temos a oncogenética, né, que também contribui muito com o tratamento oncológico. A gente fala agora de cirurgia profilática dentro da oncologia. A gente consegue dosar uma mutação genética, saber se você tem riscos para um determinado tipo de câncer e propor uma certa cirurgia profilática. Isso é comum, por exemplo, no câncer de mama, né, com mutações do gene BRCA1, BRCA2, onde a gente propõe lá a adenomastectomia e o paciente diminui muito o risco de ter câncer ao longo de sua vida. Então, a medicina, a modernidade é fundamental para o aprimoramento das técnicas cirúrgicas, clínicas, e isso vem, obviamente, contribuir com o tratamento da doença. A tecnologia também ela diminuiu, de uma certa forma, a parte mais invasiva, né? Você consegue trabalhar mais por fora do que... Você não precisa mais abrir a pessoa inteira, vamos falar um português claro. Aí. Sim, as técnicas modernas, elas realmente chegaram para diminuir esse trauma pós-operatório, trauma cirúrgico, tempo de exposição do paciente que está sendo operado, tempo de recuperação. Isso realmente contribuiu bastante. Além disso, as técnicas da radiologia, né? Então, exames mais acurados aí, com tomografias, ressonâncias, PET scan, e a radioterapia também, né, que é um outro modelo de tratamento oncológico que também nos auxilia muito a tratar o paciente, muitas vezes sem a necessidade de realizar uma cirurgia. Isso é bacana. Vamos falar um pouquinho de prevenção, né? Eu acho que é um assunto muito importante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, a gente lá no início, eu citei um pouco sobre as medidas gerais, né, de prevenção, que é aquela medida de você envelhecer com saúde. Então, o resumo é esse. E as medidas de detecção precoce. Ah, isso é bacana. Isso é importante também. O que a gente pode fazer para tentar descobrir a doença ou lesões chamadas precursoras? Então, a gente tem as mais conhecidas. Por exemplo, na mulher, a mulher quando inicia a sua vida sexual, um dos cânceres relacionados a isso é o câncer de colo uterino, ligado a um vírus, HPV, né? Então, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, a importância da mulher ou da menina iniciar lá o exame de Papa Nicolau quando ela começa a sua atividade sexual, desde mocinha. Então, é uma medida que a gente consegue identificar lesões precursoras, tratá-las e evitar da doença aparecer futuramente. Além disso, existe a vacina contra o HPV, que é muito importante. Eu ia falar isso agora. Essa é fundamental. Então, meninas e meninos devem ser vacinados até os seus 14 anos, ou até, muitas vezes, antes disso, né? Para que diminua o risco dos tipos de HPV mais virulentos que podem aumentar o risco do câncer de colo uterino. Além disso, na mulher, por exemplo, quando chega aí a partir dos 40 anos, a gente se preocupa lá já com os cânceres de mama. Então, dentro do exame clínico, né, o exame clínico das mamas, entra lá a mamografia, né, ultrassom de mama se houver necessidade. Então são exames de imagem que podem detectar lesões muito precoces, né, que a gente consiga aí tratar antes, muitas vezes, de a doença se tornar invasora. Mulheres, o homem, como a gente citou, a partir dos 40 anos, 45 anos, fazer o exame de prevenção contra o câncer de próstata. Homens e mulheres a partir dos 50 anos, por exemplo, o ideal é fazer uma colonoscopia a cada 5 anos para detectar o câncer de colo e reto ou lesões precursoras, como os pólipos, por exemplo. Então, são alguns exemplos de medidas de prevenção ou detecção precoce. Os pólipos, eles podem virar uma doença grave? Sim, os pólipos, alguns tipos de pólipos, sim, podem ser fatores de risco para alguns tipos de câncer. Por exemplo, os pólipos do intestino grosso, aqueles tipos adenomatosos, que têm componente de adenoma nos seus pólipos, são fatores de risco. Pólipos de vesícula biliar, que crescem acima de 1 centímetro, por exemplo, são fatores de risco. Pólipos no endométrio também são fatores de risco. Então, os pólipos, sim, podem ser
lesões precursoras. E que tipo de exame que detecta isso? Dentro do risco do câncer de colo e reto, por exemplo, a colonoscopia. Em relação ao ginecológico, ou câncer ou pólipo do endométrio, o ultrassom transvaginal. Então, mulheres também, quando vão fazer sua rotina, pode incluir aí ultrassom transvaginal. Exemplo, o pólipo da vesícula biliar, se for fazer uma rotina de abdômen, ou ultrassom de abdômen, pode detectar. O exame completo de sangue, ele detecta alguns tipos de doença que a gente pode falar assim, poxa, isso aqui pode virar uma doença maior lá no futuro. Então, no exame de sangue simples, é detectável ou não? Não, o exame de sangue é um auxiliar para a gente analisar o paciente como um todo. Ele não tem essa característica de detectar. Então, a gente tem lá um exame de sangue alterado, por exemplo, um hemograma com anemia. A gente vai investigar. Dentre os diagnósticos diferenciais de anemia, o câncer pode ser um deles. Por exemplo, um câncer que vai perdendo sangue. O câncer de cólon à direita, ele dá mais anemia. Por exemplo, o paciente não vê o sangue nas fezes. O câncer no reto dá mais sangramento intenso nas fezes. Então é mais detectável pelo exame até de olho nu. Né? E uma anemia crônica pode estar mais relacionada ao câncer de cólon direito. Então, um exame de sangue geral pode dar um indicativo de alguma coisa estar errada. Dentro da oncologia, nós temos chamados marcadores tumorais. Aí sim, a gente pode dosar esses marcadores no sangue, na urina, e eles auxiliam a gente pensar alguns tipos de câncer que pode ter algumas proteínas, enzimas específicas. E é um detalhe dentro da oncologia. A gente vai para o intervalo comercial e a gente vai voltar com o assunto câncer. Você não sai daí que a gente vai vir com mais informações importantes para você. É rapidinho, é só você tomar uma água e um café, beleza? Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin. Multicolchões Gazinha em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Olá, já estamos de volta e agora a gente vai abordar um assunto que vem repercutindo muito, que são os cigarros eletrônicos, né? E o tabaco também, eu acho que um dos maiores riscos de câncer vem do tabagismo, né? Do tabaco. Então eu gostaria que o doutor falasse um pouco. Sim, Carlos, bem lembrado. O cigarro, seus derivados, né? Então, que fique bem claro assim, não é só o cigarro e todos os seus derivados. Cigarro eletrônico, o narguile, o cigarro comum, cigarro de palha, todos eles contribuem com o aparecimento de câncer. E não é um só, né? Se a gente analisar, principalmente do homem, os 10 mais incidentes, mais de 70% tem relação com o cigarro. Vou citar alguns exemplos aqui. Então lá, os cânceres de intestino, por exemplo, esôfago, estômago, câncer de pâncreas, bexiga, por exemplo, câncer de trato urinário, o câncer de cavidade oral, laringe, câncer de pulmão, né, 90% do câncer de pulmão, o câncer que mais mata, tem relação direta com o cigarro, né, e alguns outros tipos também, por exemplo, o câncer do sistema nervoso central,
algumas doenças linfoproliferativas, como linfomas, leucemias. Então, o câncer e o cigarro têm uma relação enorme. Então, assim, realmente é um grande mal, né? Eu vejo com muita preocupação esses cigarros eletrônicos, esse narguilé, que jovens, muito jovens estão aí consumindo. E eu vejo com preocupação porque, infelizmente, essa juventude, eles são potenciais candidatos a cânceres, por exemplo, de cavidade oral, laringe, pulmão, né? Então, há uma necessidade de orientação para evitar isso futuramente, né? Então, o cigarro realmente é um desastre. Além de todas as substâncias cancerígenas que existem dentro dele, tem o efeito actínico da fumaça também, que é um contribuidor. E o engraçado é que isso veio de uma forma dos jovens, né, esse narguilé e o cigarro eletrônico, se tornou um vício tão grande. Os tempos agora, acho que umas 2 semanas atrás, eu vi uma reportagem de vários jovens já com problemas de saúde, né, independente do tipo de problema. É feito várias campanhas para isso, e os jovens parece que cada vez mais aderem a esse tipo de vício, né, que é o narguilé e o cigarro eletrônico. Que nem o doutor estava falando, é algo preocupante. Talvez seja uma tendência mundial de aumento de doença de câncer relativo a isso? Infelizmente, sim. Relacionado a isso, nós vamos ter uma tendência expressiva daqui a uns anos relacionado a esses tipos de exposições. E cada vez mais jovens, né? Mais jovens. Infelizmente, sim. Eu acredito. E nós estávamos aí numa tendência até à estabilização do câncer de pulmão, cabeça e pescoço, com algumas medidas importantes, né, contra o tabaco. E agora a gente vê isso com muita preocupação. Doutor, agora vamos falar um pouquinho da sua clínica, a Onder, né? Vocês atendem, o senhor e a sua esposa. Queria que falasse da sua parte de atendimento dentro da clínica. Bom, ela é uma clínica que tem 2 especialidades, a minha, né, a cirurgia oncológica, e a dermatologia da minha esposa. Lá, em relação ao procedimento cirúrgico, ele é realizado, da minha parte, em hospitais, né, por ser um cirurgião oncológico. Então, eu faço cirurgias oncológicas em ambientes hospitalares, mas faço atendimento e toda a orientação dentro da clínica, né? Pacientes que me procuram lá. Quem pode e deve procurar lá na clínica? Olha, o cirurgião oncológico precisa também, é um tabu, né? Às vezes eu vou em festas assim, todo mundo vai conversar com a minha esposa e eu fico meio que no cantinho, com medo. É medo? É medo, né? O oncologista, cirúrgico ou clínico, né? Muitas vezes você tem medo de se expor a ele, ou enfim. Mas, na verdade, a gente precisa entender que o oncologista, ele não só trata, ele pode orientar, né, o paciente, ele pode fazer aí a ideia de prevenção, de detecção precoce, orientação, fazer investigação diagnóstica. Então, sim, os pacientes que devem procurar um cirurgião oncológico são todos aqueles que têm já uma idade considerada, a partir dos 40, 45 anos de idade, com algum sintoma, né? Ou que aqueles que devem fazer aí o sistema de detecção precoce, prevenção, né? Ou com doenças já que são correlacionadas ao câncer, né? Doenças genéticas, hereditárias, né? Doenças com características que podem influenciar o aparecimento de câncer no futuro, como eu disse, pólipos, né? Então são um exemplo disso. Uma pessoa da família já teve câncer. Então é importante que você fique atento a qualquer mudança, ou mesmo que você não sinta nada. É importante procurar um profissional? Se alguém já na família já teve? Lembrar que o câncer, como eu disse, são vários os fatores de risco. Dentre esses, a hereditariedade, o fator familiar, né? A gente estima por cima que em torno de 20% dos cânceres conhecidos tem essa correlação direta. É importante a gente correlacionar isso. Então, se na família a gente tem cânceres que têm uma característica mais hereditária, em parentes de primeiro, segundo grau, por exemplo, um câncer de mama, a mãe, a tia, a avó, um câncer de intestino,
pai, tio, avô. Então são cânceres que podem sim ter correlação, estar relacionados à doença hereditária. Alguns cânceres a gente sabe que são fatores diretos, por exemplo, o câncer de pele é mais fator direto de exposição solar, o câncer de pulmão, por exemplo, é mais exposição ao tabaco e seus derivados, mas alguns outros tipos podem sim ter correlação com doença hereditária. Se o doutor pudesse passar um recado para quem está lá do outro lado assistindo, que recado importante o doutor passaria para as pessoas? Bom, primeiro eu queria agradecer Nós que agradecemos o convite. O recado que eu deixo é viva saudavelmente, envelheça com saúde, entenda que o câncer é uma doença como qualquer outro tipo, que tem cura, tem tratamento. São vários os modelos de tratamento hoje, né? Então a medicina realmente ela está num estágio bem mais avançado que há 30 anos atrás. As sequelas são menores do tratamento, mas o mais importante é isso, a gente tentar viver de uma forma mais saudável e entender que o câncer, se diagnosticado, ele tem cura e tem tratamento. Então, gente, não é só porque a gente está falando de câncer, mas eu acho que você deve se prevenir em qualquer área, né? Seja num oncologista, num dermatologista, em qualquer outra área. A saúde é a sua principal fonte de vida. Então, eu acho que você deve sim, anualmente, buscar um especialista, você fazer um check-up, você cuidar da sua saúde. Um check-up é importante, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente depois de uma fase aí dos 40 anos para frente. Então você, tiozinho que está em casa aí igual eu, não deixe de fazer seu check-up, vá buscar uma orientação médica, passe por um especialista, porque a única coisa que a gente tem de valor nessa vida é justamente a vida. Então ficou aqui o nosso agradecimento, né? E a gente, quando tiver mais dúvida, nós vamos com certeza buscar mais informações com o doutor. E é isso, gente, se cuide, a vida é valiosa, tá aí. Muito obrigado mais uma vez e obrigado por você desse lado ter acompanhado o Papo de Sucesso mais uma vez.